Olá, meu nome é Alessandro, sou obreiro da Junta de Missões Nacionais na cidade de Delmiro Gouveia, Alto Sertão, alagoano. Fui enviado para essa geografia com o objetivo de plantação de igreja presbiteriana. Já estamos aqui há um pouco mais de 3 anos, trabalhando com muito empenho, servindo ao Senhor com alegria e muito animado, né, com aquilo que Deus e Espírito Santo têm realizado nesta terra querida. A nossa intenção é que em breve tenhamos uma igreja organizada, igreja presbiteriana do Brasil, em solo alagoano. O campo de Delmiro Gouveia foi agraciado com o projeto Mão na Massa, né, e teve a sua estrutura construída, não é, em exatamente 28 dias. Quando nós chegamos aqui, já encontramos, não é, essa edificação, e de lá para cá temos trabalhado para melhorar, não é, as instalações. Não é? O nosso grupo não é grande, não é, mas contamos com aproximadamente 60 pessoas transitando aqui, não é, nessa localidade, não é, mas esse trabalho tende a crescer por conta, né, da metodologia que nós estamos realizando, sem falar da própria operosidade de Deus, né, Espírito Santo, em fazer com que, né, esse trabalho cresça, se desenvolva e, sobretudo, se fortaleça. Não é? Temos tido a oportunidade de organizar, não é, a dinâmica da igreja local, como, por exemplo, a realização, não é, de algumas ações como discipulado, evangelização, programa de visitação muito fantástico, né? Poder visitar famílias crentes e não crentes, a organização, não é, da reunião de oração, doutrina, o estabelecimento da escola bíblica dominical, um desafio para nós, principalmente porque outras igrejas evangélicas, né, já abandonaram aqui no estado, não é, essa prática, mas de fato nós conseguimos, não é, implantar aqui a escola bíblica dominical, a realização do culto vespertino e toda essa dinâmica sempre, não é, regada em oração. Precisamos muito de Deus para que possamos continuar oferecendo esses serviços que são tão peculiar, não é, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Há muito que se fazer aqui e precisamos da parceria com Deus, não é? E um dos meus motivos de oração é que haja crescimento cristão, maturidade bíblica teológica, não é, para que possamos melhorar, principalmente na questão da arrecadação. Não é muito importante, não é, a entrada de dízimos e ofertas para a manutenção e, sobretudo, a organização, não é, desse projeto. Então, que Deus possa nos abençoar para que, no tempo determinado por Ele, tenhamos, não é, esta saúde também financeira para consolidar as atividades da Junta de Missões Nacionais aqui nesta localidade. Na realidade, somos bem assistidos pela Junta de Missões Nacionais. Embora que geograficamente, né, estamos um pouco distante de nossos irmãos da capital, do Agreste e assim por diante. Né? Ainda que se realize um bom trabalho aqui na igreja local, eu penso que nós precisamos da participação do nosso presbitério de uma forma mais acentuada, não é? É muito bom ouvir o pastor local pregar, ensinar, visitar, cantar, mas é muito bom receber, não é, a visita de nossos irmãos, não é, compartilhar, não é, um pouco desse cenário missionário. A igreja em si ela vai ficar muito alegre em receber a presença, não é, de nosso presidente, da diretoria, de nosso estimado presbitério. E certamente essa visita vai aquecer muito, não é, a nossa atuação missionária. Não é? Eu acredito que as pessoas aqui de Delmiro Gouveia são muito locais, não é? Então elas precisam da experiência, não é, de conhecer novas pessoas, ou quem sabe, Reverendo Luiz, conhecer também outras igrejas já organizadas, não é? A mentalidade é muito local, então eles precisam saber que a nossa igreja é muito maior, não é, do que nós podemos oferecer aqui a nível de comunidade local em Delmiro Gouveia.
Então, certamente essa experiência irá nos ajudar a consolidar esse trabalho, não é, a fazer com que os membros, não é, amem mais, não é, essa atividade missionária que está sendo realizada aqui com muita alegria nesta cidade, e certamente, não é, com o agir de Deus, nós iremos assim a bom tempo, não é, realizar a boa, perfeita e agradável vontade dele no processo de plantação. Assim, a participação, a aproximação mesmo, não é, dos nossos irmãos pastores vai nos ajudar bastante, até porque eu acho que a solidão não é uma particularidade do missionário da Junta de Missões Nacionais, já é uma especificidade dos pastores de um modo geral, não é? Mas é muito bom receber a visita, o trabalho, né? Aquecer a obra missionária. O missionário, normalmente é ele, a esposa, os filhos, né? Mas quando ele recebe uma comitiva, não é, de jovens, adolescentes, crianças, adultos, não é, para que nós possamos apresentar o que realmente nós somos mais do que oferecemos. Tá, nós somos um pouco mais de 30 membros, não é, entre comungantes e não comungantes, e temos um percentual de mais 20 a 25 pessoas que nos visita. Embora que há rotatividade, não é, nessa informação oferecida, mas estamos aqui, de portas abertas para receber, não é, a comunidade, estamos preparados, não é, para oferecer um bom trabalho, um trabalho presbiteriano, reformado, que respeita as Escrituras Sagradas, né, dentro da nossa perspectiva, né? Então tem sido algo sui generis aqui na nossa cidade. Nossa maior população é de adultos, né? Em média 25 adultos, 5 crianças, não é? Membros da igreja local, não é? Sem contar do projeto social, já é uma situação à parte. Na realidade, eu acho que nunca foi boa, né, a arrecadação de Elmiro Gouveia. Eu recebi o campo com R$ 22,50, né? No terceiro mês, começamos a equipar a igreja, não é? Comprando a cadeira, mobiliando, usando o cartão de crédito. Até falei para o pessoal, ó, não me deixa no Serasa, viu? Mas conseguimos, assim, não é, avançar um pouquinho. Não é? Veio a pandemia, muitos campos da Junta de Missões melhoraram muito com essa questão, mas Delmiro Gouveia chega aproximadamente a R$ 1.500 e com muita dificuldade, não por falta de potencial, mas por falta de visibilidade, de aceitação da doutrina, não é, bíblica dos dízimos e das ofertas. Muitos estão encantados, com aquela possibilidade no cyberespaço de descartar de forma considerada, a prática dos dízimos, das ofertas, mas nós trabalhamos bem esse assunto, inclusive quando chegamos aqui, recebemos a cartilha impressa, das mãos do nosso presidente de sínodo, o nosso querido reverendo Ronildo, que nos ofereceu esse material foi ofertado, trabalhado, mas encontramos ainda uma grande resistência, a esse assunto. Eu não entendo por quê, porque ultimamente eu tenho falado aqui que em Delmiro em especial, o mar está se abrindo, as provisões têm chegado, muita situação tem sido resolvida e Deus tem mandado mesmo, as condições necessárias para que nós possamos permanecer em Delmiro, funcionar bem para a glória de Deus, mas falta muita educação. Eu acredito nessa situação e um coração voltado, para obedecer ao Senhor também através da dedicação em amor dos dízimos e das ofertas. Tá, a Escola Bíblica Dominical funciona desde a nossa chegada, Inclusive, eu conversei com os poucos membros que tinha naquela ocasião, e eles falaram que não era uma ferramenta boa, mas insistimos, a minha esposa e a minha família já é número suficiente para ter escola bíblica dominical e de lá para cá, não falhamos. Funciona às 9h30, estamos estudando um material não elaborado por mim, mas elaborado pelo meu tutor do Andrew Jumper, o reverendo Leandro Lima. Estamos estudando as grandes doutrinas da graça, o mesmo material que foi aplicado na primeira igreja presbiteriana do Recife. Já estamos no módulo 2, na situação estudando pneumatologia. Tem sido muito bom poder estudar estes temas, rememorar os assuntos da teologia sistemática com muito amor,
com muita dedicação, sem pressa, não é? Respeitando os limites de cada um, inclusive os meus, não é? Mas tem sido boa essa oferta, né? Acho que vale a pena insistir na escola bíblica dominical. A frequência temos aqui, em média, 60%, né? Ou 30 pessoas aproximadamente participando da escola bíblica, mas temos muitos visitantes, né? Isso aumenta um pouquinho, não é? Porque também não é classe única, né? Estou falando aqui de uma situação que ocorre comigo, mas nós temos o departamento infantil que opera, não é, de forma eficaz durante todos esses anos, sempre estudando material adquirido na editora Cultura Cristã, não é xerox, é volume, né, comprado mesmo na editora Cultura Cristã. Temos também algumas adolescentes que estão estudando aquele material recentemente discipulado, chamado Território Teen, também da editora Cultura Cristã. Na verdade, nós nos preocupamos com o currículo, né, que está sendo oferecido. A oferta é boa, né? Então precisamos assim investir para que esse número cresça. Não é? Eu não estou satisfeito, não é? A minha ideia é que todos estejam aqui. Não tem como se ter uma igreja forte se a igreja não está presente na escola bíblica dominical, na reunião de oração, de doutrina, participando dos cultos vespertinos. Eu não consigo conceber uma igreja forte sem oração, sem estudo regular da Escritura e, sobretudo, sem participar de forma ativa das atividades da igreja. Somos uma igreja muito boa, não é? Tem outros por aí que têm atividades a semana inteira. Não é? E muito me parece, não é, que quando alguns membros estão assim nessas outras culturas, né, se consegue participar mais. Mas estamos aqui estimulando, não é, de forma saudável, inteligente, respeitosa à Escritura, para que tenhamos assim um melhoramento muito expressivo, né, nas nossas reuniões ofertadas aqui no campo de Delmira Gouveia. Começamos no domingo. Não é? Começamos bem no dia do Senhor, através da escola bíblica dominical, que acontece às 9h30 até às 11 horas. Tá? Então, retornamos aqui às 18h30 no nosso culto vespertino. Não é um culto prolongado, não é 20 horas, está se encerrando, então é prazeroso, consciente a nossa programação. Acontece também a reunião de oração e de doutrina regularmente, todas as quartas-feiras, não é? Das 19 horas às 20 ou 20h30. Tá? E também temos reuniões de discipulado de casais que acontece em situações assim específicas, não é? Então, outras atuações também, presbítero Gleibson, acontece também como discipulado, né? De jovens, crianças, adultos, ou seja, somos estimulados a utilizar essa ferramenta através, não é, dos treinamentos que a Junta de Missões oferece. Delmiro tem uma mesa administrativa, não é, composta, né, por 4 pessoas. Eu faço parte da mesa administrativa, a minha esposa, o William, não é, o presbítero Abraão, e temos tido a oportunidade de nos reunir com muita frequência. Nada é feito sem a consulta, não é? E tem sido bom esse trânsito, não é? O pessoal estão bem empenhados, não é, com o crescimento da igreja, tem ajudado bastante, não é, para que o trabalho aqui possa se fortalecer e ser consolidado. Então, contamos com o apoio deles, da igreja de um modo geral, não é, que tem assim entendido, não é, a nossa finalidade aqui. É um desafio, não é, fazer com que ocorra mudança de mente, cosmovisão, mas é importante insistir, nunca desistir do trabalho, né? Eu particularmente entendo que Deus abriu esse campo e é o pastor dele e vai cuidar para que, não é, ele possa a bom tempo, não é, ser amadurecido, organizado e permanecer até a volta dele. Tem um conselho, né, de tesouraria. São 3 pessoas, né, que fazem parte desse conselho, né, a Isabel Maria, o Valdeni Araújo e a Leonice. Né? E eu também faço parte, né, dessa comissão. Tem sim. Isabel faz o relatório, não é, assinar. Agora, na verdade, assina os 3. Tá, com relação à falha, eu acho um pouco difícil responder, não é? Eu acredito que houve uma boa
um bom planejamento, né, para a chegada da Igreja Presbiteriana no Brasil, aqui na cidade de Elmira Gouveia. A cidade é encantadora, certamente, não é, Deus tem os seus escolhidos aqui, não é? Há um planejamento, não é, para que um campo seja instalado em uma determinada localidade. Não é? Talvez a metodologia mesmo de plantação seja uma falha, não é? Eu particularmente tenho outras ideias com relação ao processo de plantação, mas normalmente se envia o missionário, né, para uma terra assim desconhecida, não é? A estrutura que se tem, geralmente a casa do missionário, não é, diferentemente de outras realidades que já chega com uma estrutura muito boa, não é? Mas de qualquer forma, né, eu acho que esse tema é um tema difícil, é um tema que deve ser discutido, né, para saber qual seria a melhor metodologia no processo de plantação de igreja. Né? Claro que a nossa igreja, não é, escolhe pessoas bem preparadas, né, tem toda uma avaliação e etc. Não é? Mas não basta ser bem preparado. Acho que uma metodologia particular, específica, não é, deve ser levantada, não é, equacionada, bem elaborada, para que tenhamos assim em uma velocidade maior, não é, a realização do nosso projeto. Meus irmãos, eu cheguei em Delmiro Gouveia sem conhecer ninguém, mas eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas, não é? Então eu e a minha família se relacionar bem, não é? Aqui na cidade e quando o encontro não é acidental, eu procuro, não é? Eu procuro conhecer a cidade, conhecer, não é, as autoridades, né? Inclusive temos uma boa relação, não é, com a gestão municipal. Então é realizado o acesso ao gabinete, né, aqui na situação da prefeita, das secretarias, do comércio, né, é algo que já faz parte, não é, da missão do missionário, pelo menos da Junta de Missões Nacionais. Ele já vem para o campo com esse objetivo, né, de se infiltrar, conhecer a sociedade, não é, conhecer os bairros, conhecer o comércio, não é? E isso ajuda muito, não é, na nossa chegada. E se você realmente conta com a graça de Deus sobre a sua vida, você consegue construir amizades, não é? Hoje nós não somos mais solitários, não é? Temos muitos amigos aqui em Delmiro Gouveia, não é? E isso é muito bom, não é? Porque facilita, não é, a expansão e a visibilidade da igreja local na sociedade. Tá, a igreja presbiteriana no Brasil é uma bênção, né? Ela é missionária, tem a sua essência, né? Através da obra de plantação, mas, assim, eu falo do meu ponto de vista, né? Por exemplo, eu já cheguei em Delmiro com um bonde andando, né? Mas uma coisa que eu achei bem interessante foi a participação, não é, do projeto Mão na Massa na construção do templo, trazendo mais visibilidade, não é, tornando as raízes mais profundas, não é, e fazendo com que, não é, a própria sociedade entendesse, não é, que estamos aqui para ficar e para ficar até que Cristo, né, volte. Algumas ações foram realizadas, mas eu particularmente, não é, fui buscar, não é, ajuda, né, de outros órgãos, como por exemplo o Instituto Mackenzie, não é, oferecendo a todos os anos o projeto Mackenzie voluntário. Mas a nossa igreja ela é muito maior do que o Mackenzie, ela tem um potencial incrível, né? Então, somando, né, as atividades que ela pode realizar, como por exemplo, né, recentemente, não é, olhando mais para o nosso estado, inclusive eu creio que o nosso estado precisa muito, né, da presença do presbiterianismo, então atuações não apenas da Junta de Missões Nacionais, mas de outras, né, outras situações, como a própria PECOM, né, através do seu potencial. Inclusive, já até conversei com o Rodrigo Leitão para realizar uma live aqui, não é? Ele foi para João Pessoa, tudo bem, ficou muito bonitinho, né? Mas nós temos aqui as belezas geográficas do Rio São Francisco, muita coisa linda, né? Podemos aproveitar essa beleza para encantar, né, os nossos irmãos presbiterianos para vir aqui nos ajudar com caravanas missionárias, né? Seja através de sua força de integração, como a SAF, a OPH, não é? Mas certamente a igreja pode contribuir muito mais ainda com o esforço missionário.
Eu particularmente entendo que não é apenas enviar um missionário, né? A gente precisa que as pessoas que estão lá fora, popularmente segurando as cordas, não apenas segurem, mas venham, realizem, participem, sintam mais de perto, né, o que nós enfrentamos aqui no campo missionário. Aliás, somos todos missionários. Para que a Igreja Presbiteriana de Delmiro, o campo missionário, possa decolar, ele precisa, sobretudo, da ação sine qua non de Deus Espírito Santo. Não é? Você pode ter as melhores ferramentas, não é? Ter lido os melhores livros, não é? Mas sem a presença marcante dele, não é? Tratando principalmente no coração das pessoas, porque a oferta da pregação do Evangelho tem sido feita, os meios de graças têm sido compartilhados. Precisamos muito da intervenção específica de Deus Espírito Santo no processo de soteriologia, convertendo corações. Claro, se pensa muito em dinheiro, mas, meus irmãos, a presença de Deus é muito mais valiosa. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Claro que ferramentas eficazes são importantes, então vale a pena pensar um pouquinho, não é, sobre as melhores ferramentas que podem ser em ordem de prioridade, não é, aplicadas no campo, tendo em vista a consolidação do processo. Esse processo certamente será consolidado e vai precisar muito, né, de um plano com Deus para que chegue, né, à conclusão, ou seja, a efetivação desse projeto. Eu acredito que essas dificuldades não são especificidades nossas. Na realidade, existe uma cultura evangélica na cidade, no estado, no país. Claro que ofertamos o Evangelho a toda criatura. Às vezes conseguimos respostas de crentes que procuram, a nossa igreja para que alguma necessidade deles seja atendida, seja espiritual, seja teológica, mas, a meu ver, Delmiro Gouveia, eu me refiro à cidade, a formatação bíblica teológica dela é muito enfraquecida. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil se propõe a oferecer um conhecimento bíblico mais ajuizado, sem tantas misturas como as pessoas estão assim comumente, como elas comumente estão recebendo, a revelação especial de Deus. Então, é bem complicado para a gente poder, com seriedade, expor as Escrituras, respeitando, as regras, a hermenêutica, a exegese. As pessoas, de um modo geral, pelo menos por aqui, não estão interessadas, de um modo geral, em estudar a Escritura. Elas procuram muito mais outras situações, outras emergências, do que mesmo compreender, a palavra de Deus. Então, falta muita dedicação ao estudo da Escritura, aos meios de graça, se estão acostumados, aos movimentos esquisitos que nós particularmente descartamos, mas assim, é um desafio muito grande poder, trabalhar com estas pessoas com muito amor, na velocidade delas, para que o Evangelho realmente seja pregado, com firmeza. Na realidade, nós trabalhamos todos os dias, é claro que se tem um dia de folga, mas nós trabalhamos os 3 horários ou mais. Existem situações de atender algumas necessidades específicas em outros horários, mas estamos disponíveis, estamos preparados para a realização do trabalho. E existe muita dedicação, muita consciência, sobretudo muito amor, porque de fato estamos aqui para isso. Estamos aqui para ser Igreja Presbiteriana do Brasil, para dar um testemunho eficaz, daquilo que nós estamos nos propondo a oferecer como regra, como modelo de vida para as outras pessoas. Então, há uma dedicação total. Nós não estamos trabalhando em outras atividades, estamos em tempo integral no serviço missionário, e isso tem nos dado uma oportunidade de ampliar as nossas atividades e atender às necessidades na hora da demanda. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem adquirido ao longo desses anos uma visibilidade incrível. Eu, particularmente, quando cheguei aqui, ouvi relatos sobre a paróquia da Coronel Ulisses Luna, sobre aquela seita implantada ali. Hoje não.
né? A comunidade, de um modo geral, sabe quem somos, não é? O que defendemos e o que pensamos. Ou seja, a Igreja Presbiteriana no Brasil tem realizado um bom trabalho aqui na sociedade e os setores podem testificar acerca, né, daquilo que nós estamos trabalhando e informando, né, digo, nesta hora. As mídias sociais ajudam quando bem, não é, utilizadas. Nós trabalhamos com um Instagram, não é, com o Facebook, embora, não é, as pessoas hoje preferem mais um Instagram, o WhatsApp, ou seja, temos explorado as mídias sociais existentes para ampliar, informar, não é, a nossa população acerca das atividades realizadas na igreja local. Tem sido muito bom poder contar, não é, com esse apoio digital nesse tempo. Utilizamos também a ferramenta do YouTube, mas não com regularidade. Né? Nós não temos ainda, né, uma equipe para fazer a filmagem do material que é produzido aqui, né, nessa situação. Veja aí, uma situação que pode ser reparada para melhorar a divulgação das atividades realizadas aqui neste campo. Nós temos um grande desafio para o ano de 2022. Não é? Já temos tido a oportunidade de trabalhar esse desafio por cerca de 60 dias. Né? Atualmente nós estamos trabalhando com 159 famílias não cristãs, né? E a nossa meta, além de equacionar, não é, as atividades ofertadas pela igreja, é acentuar o processo de evangelização, visitação e discipulado destas pessoas. É muita gente, não é, que de uma forma direta tem se envolvido com as atividades deste campo missionário. A nossa meta em especial é alcançar essas famílias, sobretudo com a pregação do Evangelho, porque entendemos que ofertando os meios de graça e contando, não é, de forma sine qua non, com a atuação de Deus Espírito Santo, teremos convertidos, né, para compor a nossa igreja. Ou seja, estamos infiltrados de forma maciça na sociedade do entorno, né, da nossa igreja com esse objetivo. Não é? O objetivo de que o Espírito Santo ganhe dessas pessoas para Ele mesmo. Não é? Todo o mérito é dele. Na realidade, a atuação deste campo missionário é apenas aqui, não é, na Coronel Ulisses Luna. Claro que nós realizamos pregações assim nas residências, mas não específico, não é? Não há uma congregação nem um ponto, né, de pregação específico, né, liderado, organizado, administrado por esse campo missionário. Tendo em vista a utilização da ferramenta da evangelização na cidade local, né, foi realizado uma parceria com a Compassion Internacional para o processo de plantação de igreja, segundo ele, Church Plant, aqui nesta cidade, ofertando a possibilidade de trabalhar de forma direta com, no mínimo, 200 crianças. Então, desde o ano passado, saímos a campo, não é, para conhecer a nossa realidade, fazendo as visitas, não é, dentro da metodologia ofertada por essa organização internacional. Passado esse período, conseguimos matricular 200 crianças no Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil, não é, uma associação local para atender essa necessidade. O foco, não é, desta atividade são crianças carentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Existe o PPA, que é um documento, né, ofertado pela própria Compassion Internacional para que haja uma classificação, que realmente crianças de classe média, rica, não estejam cadastradas nesse projeto, porque entendemos que as crianças, não é, mais necessitadas, principalmente do ponto de vista familiar e financeiro, precisam participar, não é, para serem atendidas. A missão, né, da Compassion é libertando a criança da pobreza em nome de Jesus, né, e temos tido a oportunidade já há alguns meses, né, de iniciar as atividades com estas crianças que são bem recebidas. Crianças chegam no projeto, já têm acesso à alimentação de qualidade, já recebem aí na entrada uma fruta, uma maçã,
uma pera, uma banana, acompanhado de um iogurte de qualidade, tipo Neston, Nestlé, né? Então elas sobem para as suas atividades em sala, não é? E antes do meio-dia são liberadas, já almoçadas, e essa situação acontece também no período da tarde. Não é? Temos tido a oportunidade de trabalhar diretamente com os responsáveis e com os pais, não é? Realizamos eventos aqui nesse templo, se torna pequeno, não é? Pela quantidade de pessoas que nós estamos tendo através dessa ferramenta de evangelização, que é o IPCB, não é? Comunicar e partilhar o evangelho através da pregação o Evangelho através da pregação da palavra de Deus, não é? O Evangelho através de ações sociais, não é? E tem sido muito bom poder ser instrumento de Deus de transformação. Temos buscado parcerias. Recentemente, a Universidade Mackenzie nos ofertou R$ 64 mil em literatura, não é? Para que nós possamos trabalhar também a área de reforço escolar com essas crianças, não é? O estado de Alagoas, ele sofre com a questão da alfabetização, não é? Se eu não me engano, 0,2% de toda a população consegue ler ou falar, não é, de forma regular. Então estamos bem abaixo da média, não é? E entendemos que podemos aproveitar essa situação para melhorar e muito o contexto social, o contexto educacional e, sobretudo, espiritual dessas crianças que estão matriculadas, não é? E com a data de desvinculação do programa quando atingem, em média, 22 anos de idade, ou seja, se houver realmente essa permanência, não é, esse acesso das crianças ao projeto, vamos ter aí, em média, 18 a 20 anos para poder trabalhar, não é, com essas crianças, com as suas famílias, ou seja, a igreja encontra uma porta muito aberta para a promoção do Evangelho. Deus é sempre glorificado, exaltado, é o ponto focal, não é, da nossa atividade, seja com as crianças, seja com os seus pais, ou seja, muita atividade para fazer, não é? E acreditamos com certeza, não é, no agir de Deus na vida dessas famílias, para que em breve tenhamos novos convertidos, pessoas recém-chegadas à igreja, claro, passando por toda aquela etapa, não é, de discipulado, classe de catecúmenos e assim por diante, para que a nossa igreja realmente se fortaleça, né? Não há igreja forte, não é, sem conhecimento da Escritura, não há igreja forte sem discipulado, sem se entender com muita razão, não é, a razão da nossa fé. A nossa organização ela é muito consolidada, não é? Ou seja, a gente tem um amparo espiritual e financeiro muito bom. Não é? Isso não quer dizer que nós não iremos precisar de mais ninguém. Pelo contrário, né? A própria Compestra Nacional estimula o acesso a novas parcerias. Não é? A Compestra é apenas uma parceira, a parceira principal de nosso projeto. Recentemente, né, abrimos um contato com a Visão Mundial, né, também já somos cadastrados ali. Quem sabe no futuro a Visão Mundial resolve realizar uma ação que seja de nosso interesse em solo delmirense, vamos aproveitar. Ou seja, tem outras fontes, né, de doadores onde nós podemos, né, ampliar, né, o nosso método de arrecadação para qualificar, não é? Claro, quanto mais investimento, teremos um projeto mais sólido, maior, bem mais organizado e, sobretudo, bem mais equipado. Então, não estamos fechados, não é, para esse tipo de doação. Inclusive, não é, já existem doações locais, não é, porque a própria sociedade tem entendido, não é, acerca da preciosidade desse projeto. Em nome do campo missionário de Delmiro Gouveia, eu quero agradecer imensamente a presença de nosso presidente Prau, tá, o reverendo Luiz, né, e o presbítero Gleibson, né, Gleibson da APECOM, né, fiquei muito feliz, né, e lisonjeado em receber, né, a presença de nossos amados irmãos aqui, né, homens que amam a atividade missionária, né, que já realizam um excelente trabalho há muitos anos em solo alagoano,
não é, que traz muita alegria em nosso coração. Não é? Quero ofertar a possibilidade de outras visitas, de outras atividades, não é? Tanto do nosso digníssimo e colhendo presbitério de Alagoas, da presença da APECOM, dizer que tem muita coisa linda aqui em nosso sertão para apresentar, não é? Além das atividades realizadas pela igreja local, não é? A beleza geográfica também, não é? A revelação especial de Deus aqui encantadora. Cabe muito um programa, não é, gravado aqui em nossa terra querida. Então sejam sempre bem-vindos à capital do sertão, não é? Alguns chamam de Del City, então sejam bem-vindos a Del City, não é, sempre que acharem necessário.